aberta agora, a partir de agora, desse momento, diante de toda a sociedade da Câmara do Piauí, para você eh, ficar à vontade aí para você, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, no que achar conveniente sobre o que eu já anunciei aqui, o que está anunciado, eh, prestar informações, que é uma coisa que é da importância aqui da nossa região, até pela vulnerabilidade que nós temos do sistema hídrico e tudo, com certeza, isso é um projeto, é uma obra que não vai ter igual para aqui, como é que se diz, restabelecer uma fonte de esperança, até diante dessa estiagem esticada que está aqui no semiárido, em todo o Nordeste. Fique à vontade. Boa tarde, deputado. Acolhida, você e o Wilson, deram essa acolhida tão carinhosa na minha presença hoje aqui em Acauã e região. Nós temos um mandato. Do mandato, ele é a representatividade que um deputado, que um parlamentar ganha da população quando sai de casa em casa, de município em município, anunciando o seu plano de ação, o seu plano de trabalho e conquistando votos. Então, quando você chega numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal, numa Prefeitura, num Palácio do Karnak ou no Palácio do Planalto, você está ali penhorado com aquilo com que você se comprometeu com a população e a população confiou em você, dando o voto e elegendo como representante. E hoje eu volto aqui em Acauã para poder falar um pouco das missões que a vida de parlamentar tem me dado. E uma das missões mais importantes que nós estamos levantando nesse exato momento é a questão da segurança hídrica. Nós que vivenciamos o sofrimento do sertanejo, que a cada ano tem que conviver com a água que é colocada dentro da sua casa, quando tem. É bom frisar isso, quando tem, porque essa água chega através dos carros-pipas, colhidos de reservatórios, na sua grande maioria com a qualidade duvidosa. As pessoas estão bebendo água barrenta, estão tendo acesso à água suja, à água salobra, à água que não dá dignidade à pessoa. E essa realidade do sertanejo piauiense é exatamente a luta que hoje nós estamos travando a nível de Piauí, a nível de Brasil, para colocar isso, Alcimar, no esquecimento. Quando eu falo colocar isso no esquecimento, é porque nós estamos querendo trazer para o Piauí o que os outros estados do Nordeste já ganharam. Então, a água do Rio São Francisco está chegando no Ceará. É água de qualidade para beber, é água de qualidade para as pessoas abastecerem os seus rebanhos, é água de qualidade para fazer irrigação, para ter a produção de fruticultura irrigada, de hortifruti irrigado. É isso que nós queremos para o Piauí. Parar com essa situação de décadas e décadas, onde nós, sertanejos do Piauí, tem que se humilhar pedindo um carro-pipa e o carro-pipa entregando na casa das pessoas água de má qualidade. Nós queremos água, água de qualidade, água de abundância, e isso é possível. É possível através da transposição do Rio São Francisco. O eixo norte e o eixo leste dessa transposição já está acontecendo efetivamente. A água já chegou no local mais seco do Ceará, que hoje produz o seu produto que vai para a mesa, coloca o alimento na mesa do cearense. Uma região do Rio Grande do Norte que era parecida com a nossa região aqui, do nosso sertão, aqui dessa região de Paulistana, de São Raimundo Nonato, de Acauã, de todos esses municípios do nosso sertão. Era terra seca, terra árida, que só bebia água quando chegava o carro-pipa. Esse pessoal hoje tem um canal permanente de água.
e esse canal dá dignidade à população. É isso que nós estamos brigando, trazer dignidade para o Piauí. E a nossa luta está se travando porque exatamente no período em que eu fui presidente da Assembleia, nós descobrimos que a transposição do Rio São Francisco tinha 3 eixos: o eixo norte, o eixo leste. Esses dois, pela pressão política dos representantes desses estados, que foi ali feita uma mobilização muito grande em cima do governo federal, e o presidente Lula atendeu e iniciou a transposição para o Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba. E nós, aqui no Piauí, nós tínhamos um eixo também, é o chamado eixo oeste. E esse eixo oeste foi colocado na gaveta. Quando eu estava como presidente da Assembleia, tive conhecimento desse projeto esquecido e passei a me mobilizar junto à nossa bancada federal, a ir constantemente a Brasília, a bater na porta do Ministério da Integração, a bater na porta do Palácio do Planalto. Fui atendido diversas vezes e disse: é a hora e a vez do Piauí. Nós não podemos mais aceitar que vamos viver mais décadas e décadas bebendo água de barreiro ou água salobra. E é esse sonho que hoje está virando realidade. O primeiro passo é o estudo de viabilidade técnica, econômica e social, é a EVTEA. Esse é o momento mais importante, porque esse EVTEA que vai dar elementos para fazer posteriormente o projeto executivo e depois a obra. Esse projeto que está em andamento, o EVTEA, já está garantido pelo presidente Lula. De tanto insistir, o presidente Lula ordenou que esse projeto, que custa na ordem de 8 milhões de reais, fosse para o PAC, para o Programa de Aceleração do Crescimento, que garante o recurso. Então, hoje nós temos equipe do Ministério da Integração andando pelo Piauí. Já vieram diversas vezes, estão aqui, vão voltar novamente na próxima semana, porque eles estão levantando todo o projeto para tornar esse sonho uma realidade. Nós queremos a água do Rio São Francisco chegando no sertão do Piauí e dando dignidade ao povo piauiense. Deputado, a viabilidade aí do EVTEA, do início, já tem tempo, assim, o tempo determinado de ela entrar em ação aí da transposição desse projeto, da obra? Depois das nossas idas a Brasília, nós fizemos 2 audiências públicas na Assembleia Legislativa do Piauí, Certo. lá em Teresina. E o ministro Valdez Góes mandou seus representantes, superintendentes e diretores, para mostrar para o povo do Piauí o que era o EVTEA e que esse EVTEA já não é um sonho, virou realidade. E nós tivemos a oportunidade de juntar todos os prefeitos aqui da região. O prefeito de Paulistana esteve na audiência pública, se manifestou, colocou o sofrimento que vive a população de Paulistana. Foram ouvidos todos os prefeitos, ouvidos presidentes de câmaras municipais, e ali foi colocado pelos técnicos do Ministério que o projeto está em execução. Deixou de ser sonho, virou realidade. E esse primeiro passo é o passo que vai fazer com que os canais cheguem aqui no nosso sertão. O canal do Sertão Piauiense é a fase final da transposição. E quando a gente olha, Alcimar, o que é realidade nos outros estados, a gente enche de esperança. É importante as pessoas comparecerem amanhã, de manhã, no auditório do IFP. Nós iremos estar conectados com um representante do Ministério da Integração que vai falar para a população de Paulistana e região que esse projeto é uma realidade e que a gente agora
não abre mão de que isso venha acontecer. Eu tenho dito em todo lugar, a maior bandeira que nós temos hoje é a segurança hídrica do sertanejo do Piauí. E nós estamos nos dedicando e chamando para essa luta todo mundo. Não pode ser uma luta isolada de uma pessoa só. Todo político, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, que tenha respeito pelo Piauí, que tenha compromisso com os piauienses, tem que entrar nessa luta, porque nós iremos chegar ao presidente Lula. Assim como o presidente Lula autorizou esses 8 milhões para terminar esse estudo, nós queremos que o presidente Lula coloque o recurso para fazer o canal, assim como ele fez lá para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, para Paraíba. Então, hoje é um grande desafio nosso, não só os políticos. A imprensa tem que estar falando isso o tempo todo, cobrando o tempo todo dos políticos. Vocês da imprensa têm uma força muito grande. Tem que ficar lembrando cada vereador, cada líder político, de que eles não podem largar a mão de ninguém nesse projeto. Mas também as igrejas. Os pastores precisam entrar nessa empreitada para defender aquelas pessoas que congregam em suas igrejas e que eles sabem o quanto sofrem pela falta da água. Os nossos padres e bispos têm que pregar nas igrejas que agora é momento de mobilização. Os sindicatos de trabalhadores rurais, o sindicato da zona urbana, enfim, todo mundo é responsável para esse projeto acontecer. Assim como houve mobilização no estado do Rio Grande do Norte, no estado da Paraíba, no estado do Ceará, numa parte de Pernambuco, é a hora e a vez do povo do Piauí se unificar para defender essa realidade que já começou, mas que precisa finalizar. Então, o eixo oeste da transposição é uma luta de todos nós. É uma luta que a gente quer ver ter água de qualidade chegando a Cauã, chegando a Paulistana, chegando a Queimada Nova, enfim, a todo o vale, para que a gente possa ver esse território mudar a página. O que nós queremos é mudar a página da história de sofrimento para uma página de prosperidade. Eu costumo dizer que nós temos que nos colocar como pessoas que vai fazer a mudança da história. Eu quero fazer parte da geração que mudou a história do sertão do Piauí. E é isso que eu quero aqui convocar toda a população de Acauã, a toda a população que está nos ouvindo em toda a região, para que a gente acredite. Eu estou dizendo que o verbo acreditar tem que ser falado com calma e com fortaleza. Acreditar, acreditar e acreditar. Porque após a fidelização do EVTEC, que começou em julho desse ano, que tem uma programação pelo cronograma do Ministério da Integração de ser concluído em outubro do próximo ano, nós já estamos fazendo um esforço concentrado. A PPM, Associação dos Prefeitos Municipais do Estado do Piauí, também está nessa luta. Nós estamos colocando a estrutura para os técnicos se movimentarem mais rapidamente, colocando toda a estrutura que nós temos acesso para que esse projeto se antecipe. Nós fizemos já 2 audiências públicas, uma em Simões e uma em São Raimundo Nonato. Aqui em Paulistana será a 3ª audiência pública. E já conseguimos o compromisso dos técnicos de fazer a antecipação de outubro para julho. Ou seja, ganhamos aí alguns meses, mas nós queremos mais. Nós queremos o quanto antes finalizar esse estudo de viabilidade técnica, correr com o projeto executivo, porque o que nos interessa é ver a obra começar e as águas correrem do Lago do Sobradinho para o estado do Piauí. Deputado, aqui eu até na condição de um camponês daqui do nosso município, e eu fui procurado por ele ontem, e ele, sabendo
já desse acontecimento, dessa eventualidade, nós estávamos aqui hoje, de qual seria o assunto, e ele propôs para mim, como se fosse ele perguntando para o nobre deputado, eh, sem, assim, não entender do que ele falou para mim, do que ele me perguntou, que eu me repassasse essa pergunta, sem menosprezar os demais municípios daqui, do semiárido e tudo, mas como o município de Acauã do Piauí também é um dos que está na vulnerabilidade em sistema hídrico. Aqui nós estamos, aqui podemos dizer que nós estamos no extremo zero de ser servido pelo abastecimento d'água. Aí, por que que esse projeto, essa obra do eixo, Oeste. o eixo oeste, e não teve como contemplar o município de Acauã do Piauí, em vez de passar por Patos, Paulistana, Jacobina, aqui, se não teria, mas como já é o projeto, está no eixo oeste, talvez o município de Acauã não estivesse e não esteja, como é que se diz, deputado? Aqui eu sou leigo, vossa senhoria vai explicar melhor, porque aqui Acauã não entrou nesse eixo dessa transposição, não passar pelo município de Acauã do Piauí. O canal, ele atende a 26 municípios. O projeto, o pré-projeto, São 24 do Piauí e 12 da Bahia, né? pré-projeto Aham. atende a 26 municípios, 24 do estado do Piauí e 2 na Bahia. A Sim. pergunta foi muito importante, Olha, né? da Porque assim, pergunta que eu relatei aqui para o deputado do ouvinte, que gostaria de saber por que o município de Acauã do Piauí ser um dos municípios mais vulneráveis ao sistema hídrico de abastecimento d'água e que não foi contemplado, que não está sendo contemplado com a transposição, passando o canal pelo município de Acauã do Piauí. O deputado vai dar resposta para o nosso ouvinte. como eu estava te falando, são 26 municípios, são 24 no Piauí, e o estudo que já foi iniciado, eles têm, pelas condições de relevo, e pela questão também de como irá fazer o bombeamento dessa água pelo canal, eles têm um pré-projeto. E esse pré-projeto não passa em Acauã, mas passa muito próximo. O que é que nós estamos fazendo nos debates? Nós estamos indo nos municípios para que a população possa se manifestar. Então, amanhã, lá na audiência pública, é o momento dos representantes da população de Acauã dialogar com os técnicos do Ministério e fazer com que haja ali a possibilidade, sim, de fazer um desvio, porque o canal, ele, como foi feito nos outros estados, ele tem uma possibilidade de fazer ramais. Então, o canal passa, mas cria-se a possibilidade de fazer os ramais. Então, se não passar o canal, nós minimamente temos que exigir dos técnicos do Ministério da Integração, que fique a previsibilidade de um ramal que atenda o município de Acauã. Então, é esse o debate, é esse o diálogo que a gente quer fazer com o Ministério da Integração. Por isso, nós estamos descendo aos municípios, às regiões, para que a população possa participar. Esse não pode ser um projeto feito de cima para baixo. Nós demoramos muito tempo para ter o acesso à água do São Francisco. E agora que vamos ter, tem que ter o caráter participativo. Por isso que o nosso mandato está descendo aos municípios, fazendo as audiências públicas, ouvindo os representantes, ouvindo os políticos, mas também a sociedade civil. Então, amanhã, às 9 horas, no auditório do IFP aqui, em Paulistana, vizinho de Acauã, nós vamos ter esse momento, o momento de poder dar o nosso pitaco nesse grande projeto. E eu queria aqui agradecer o espaço dado aqui por vocês para conversar com a população através das ondas do rádio, que ainda é um grande instrumento de comunicação em todo o Brasil, mas queria aqui dizer do meu compromisso com o sertanejo do Piauí, de ter
a dignidade resgatada. São décadas e décadas de sofrimento que nós temos que agora trabalhar juntos para fazer isso virar passado. E eu queria me despedir dizendo, acima de tudo, que nós temos esperança. Nós temos esperança disso virar realidade no mais rápido tempo possível. E isso vai ser materializado com a junção de esforços. Todo mundo, todo sertanejo do Piauí tem que estar de mãos dadas nesse momento. Nenhum político, seja ele no município, no estado ou na federação, pode deixar que esse projeto seja esquecido novamente. Então ele já está em andamento e agora não tem ré. Agora é só Seguir para frente. seguir para frente. Pronto. E eu queria aqui agradecer o espaço. Eu tenho agora um outro compromisso, uma outra bandeira que nós temos dentro do nosso mandato, que é a bandeira da inclusão. Então vou me reunir com as mães de pessoas com deficiências aqui em Acauã. Quero me colocar à disposição para ajudar a trazer terapias, ajudar com que essas crianças possam ter um futuro promissor, funcional, que possam sair do esquecimento, que a escola passe a ser inclusiva, que a rede de saúde passe a ter medicamentos e especialistas para atender, porque esse tem sido o nosso motivo maior da pauta da inclusão. Levar efetivamente política pública para atender as pessoas com deficiência. Eu sou pai de 2 meninos autistas, sei da dificuldade que é ter uma criança com deficiência, os desafios e sofrimentos que uma mãe, que um pai passa quando olha para o lado e não tem a quem buscar socorro. E nós vemos também aqui a Acauã para ouvir essas mães e ver de que forma a gente pode estar ajudando. Então, queria me despedir dessa entrevista dizendo que a gente tem esperança de dias melhores na questão da segurança hídrica, na questão da inclusão, na questão da geração de emprego e renda, na questão de saúde e educação cada vez melhor. É o nosso papel como homem público e a gente está a cada dia preocupado em fazer com que a nossa missão, o nosso trabalho chegue em cada recanto do Piauí. Muito obrigado.